Bem-vindos à segunda aula de estatística descritiva que eu estou dando aqui para vocês à distância. Na primeira aula, vocês viram como fazer a tabela de distribuição de frequência de uma variável qualitativa. Agora vamos aprender a fazer a tabela de distribuição de frequência de uma variável quantitativa. Por que quantitativa? Porque ela possui números. Enfim, nós estudamos números e não mais nomes, como nós fizemos na aula anterior com a variável qualitativa. Então, imagine que um restaurante dentro de um shopping servisse, enfim, pratos rápidos. E um grande best-seller dele fosse uma salada da casa. E o gerente acabou percebendo que alguns clientes pediam muito molhos extras e ele queria entender se existia a necessidade dele rever a embalagem dele de molho extra para melhor servir e atender os seus clientes. Bom, para fazer isso, então, ele precisou fazer uma pesquisa. O que ele fez? Começou a anotar quantos molhos extras cada um dos clientes que pediam aquela determinada salada, que era o carro-chefe, para saber se existia necessidade de se repensar na embalagem. Então, o primeiro cliente que foi recebido e para quem a gente vendeu a salada solicitou 2 molhos extras, o seguinte não pediu nenhuma, o terceiro nenhuma, o quarto cliente que pediu a salada pediu 3 e assim em diante. Foi sendo anotado a quantidade de molhos extras que esses clientes foram solicitando para o gerente da loja na hora que compravam a sua salada. Como a gente aprendeu anteriormente, olhar os dados assim é complicado. Então, a gente precisa fazer o quê? Uma síntese dele para conseguir entender como é que a gente vai tomar a decisão que a gente precisa. Bom, então, para construir a tabela de distribuição de frequência, a gente precisa das 2 primeiras colunas, que vão ser o quê? Primeiro, identificação da quantidade de molhos extras solicitados e depois a frequência deles. Então, vamos marcar aqui o número de molhos extras solicitados. Só que a gente vai fazer uma coisa diferente. Agora a gente vai colocar isso já em ordem do menor para o maior. O menor valor observado aqui nos itens coletados foi o número de 0 molhos extras. Isso quer dizer o quê? Que alguns clientes não pediram nenhum molho extra. O segundo menor número solicitado foi 1 molho extra, depois 2 molhos extras, depois 3 molhos extras e na última coluna nós vamos colocar os totais como nós aprendemos. Bom, identificado então aí os números de molhos extras, o que a gente vai fazer agora na segunda coluna é colocar o que? A frequência desses números. Então, quantas vezes o número 0 apareceu? Eu tenho que ir lá e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 clientes consumiram a salada sem molho extra algum. Eles não solicitaram molho extra. Agora eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que contando o quê? O número de clientes que pediram um molho extra. Então eu vou nos meus dados e colho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 clientes solicitaram um molho extra. Quantos clientes solicitaram 2 molhos extras? O raciocínio é o mesmo. Conta lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 clientes solicitaram 2 molhos extras. E quem solicitou 3? Só
esses dois aqui, 2. Somando a coluna do FI, nós aprendemos que nós vamos ter o número total de observações, que são quanto? 80 clientes. Então, 80 clientes solicitaram essas quantidades de molhos extras. Bom, identificada a coluna do FI, nós vamos fazer o quê? Calcular a coluna da frequência relativa que nós aprendemos, que nada mais é do que o quê? O valor de cada FI dividido pelo número total de observações. Então, para quem pediu um 0 molho extra, a frequência relativa vai ser 45 dividido por 80, que vai dar 0,5625. 22 dividido por 80 vai dar 0,275. 11 dividido por 80 vai dar 0,1375. E 2 dividido por 80 vai dar 0,025. Se vocês somarem toda essa coluna, vocês vão ver que a somatória desses valores será igual a 1. Se você não chegou em 1, é porque você fez algum cálculo errado. Não se esqueça. Bom, feita a coluna da frequência relativa, a próxima coluna é a frequência percentual, que nada mais é do que o quê? A frequência relativa vezes 100. Então, 0,5625 vezes 100, a gente vai chegar num percentual de 56,25%. 0,275 vezes 100, nós vamos chegar num percentual de 27,5%. 0,1375 vezes 100, num percentual de 13,75%. 0,025 vezes 100, num percentual de 2,5%. Se nós formarmos tudo isso daqui, nós vamos chegar num total de 100%. Bom, feita a frequência percentual, a última coluna que nós temos que calcular é a frequência acumulada. Quem que é a nossa frequência acumulada? Nós vamos acumulando a frequência em si, nós vamos somando ela uma a uma. Nossa primeira frequência não era 45? Então, começo com 45. 45 mais 22, eu chego numa frequência acumulada de 67. 67 mais 11, eu chego numa frequência acumulada de 78. 78 mais 2, eu chego numa frequência acumulada de 80. Veja que 80 obrigatoriamente tem que bater com o número total de observações. Então, como é que aqui vocês aprenderam a operacionalizar, como vocês aprenderam na aula da variável qualitativa? Mas vamos entender como a gente vai isso nos ajuda a tomar decisão dentro da administração e do marketing. Bom, a brincadeira não foi entender se existia a necessidade da gente mexer no molho, na embalagem do molho extra para atender o nosso cliente? Olhando nessa tabela, olha o que nós descobrimos. Que 56,25% dos nossos clientes não solicitam para nós molhos extra. Nós atendemos bem 56% deles. 27,5% dos nossos clientes pedem um molho extra só a mais. 13,75% dos nossos clientes solicita 2 molhos extras para nós. E 2,5% dos nossos clientes solicitam 3 molhos extras a mais do que aquele que nós fornecemos. Olhando com base aqui dentro dessa coluna de frequência percentual, podia ser da própria frequência relativa. Vejam, ela é a mesma coisa, é a mesma conta. Nós só estamos fazendo o quê? Transformando em porcentagem para ficar mais fácil para nós entendermos. Mas se 56% dos nossos clientes não solicitam para nós molhos extras, isso quer dizer o quê? Mais da metade, isso aqui é quase 60% de todo mundo que nós atendemos não quer outro molho extra. Há necessidade de nós aumentarmos nossa embalagem de molho para salada? Não, não há. Por quê? Porque são poucos aqueles que não solicitam molhos extras. Se eu for mexer numa embalagem e aumentar o volume, eu vou ter mais gastos, eu vou acabar mexendo com o meu custo e lucro. Então, com base nesses dados que nós vimos que não há necessidade nenhuma da gente aumentar a nossa embalagem de molho para salada. Por quê? Porque quase 60% dos nossos clientes não necessita de molho extra.
Espero que vocês tenham entendido. Na próxima, vocês vão ver tabela de distribuição de frequência, só que agora é com variáveis quantitativas contínuas. Nós aprendemos aqui com quantitativas discretas. Por que nós chamamos de discretas? Porque, veja, olha como é discreto, olha como são poucas as opções de valores quantitativos. Eu tinha 0, 1, 2, 3 molhos extras. Agora, tem variáveis que eu quero estudar, como salário. Se você for pegar numa empresa e comparar o menor salário de um funcionário com o maior salário praticado dentro desse escritório, a diferença entre eles não vai ser só mais pequena, como foi nesse caso, discreta, como nós chamamos. Então, por isso que aí nós distinguimos as variáveis discretas das contínuas. Espero que vocês tenham entendido.